Não se esqueça de dar o like. Eu estou errado por expor minha ex-namorada abusiva ao noivo dela? Eu, 26, namorei minha ex-namorada no ensino médio quando ambos tínhamos 16 anos. Eu tinha uma paixão por ela desde o segundo ano, então, quando ela finalmente concordou em sair comigo no ensino médio, eu estava nas nuvens. Infelizmente, nosso relacionamento foi um pesadelo. Eu percebi rapidamente que ela tinha baixa autoestima, constantemente pedia garantias sobre sua aparência e peso, e, se eu não dissesse o que ela queria ouvir, ela me manipulava para me fazer sentir culpado. Eu não percebi na época, mas depois de ler coisas online e ouvir alguns podcasts, percebi que o comportamento dela era emocionalmente abusivo. Namoramos por cerca de 1 ano, e ela acabou terminando comigo citando sua saúde mental, etc. Eu nunca vi depois do ensino médio porque nos mudamos para cidades diferentes e também suas contas de mídia social estavam privadas. Recentemente, houve uma reunião do ensino médio. Descobri que ela estaria lá, então decidi ir. Ela não tinha mudado muito, ainda estava acima do peso. Ela disse oi para mim como se nada tivesse acontecido e começou a puxar assunto comigo. Realmente me incomodou que ela estivesse fingindo que nada havia acontecido entre nós, então eu perguntei se poderíamos conversar em particular. Eu contei a ela como me senti em relação à forma como ela me tratou e foi abusiva comigo quando estávamos namorando. Ela disse algo como estar passando por um momento difícil com a autoconfiança e pediu desculpas por descontar em mim, etc. Disse que desde que conheceu seu parceiro atual, ela se sente mais confiante consigo mesma. Ela então me disse que estavam noivos, o que também foi um choque para mim. Eu perguntei a ela se ela tinha contado a ele sobre nós e como ela me tratou quando estávamos namorando. Ela disse que mencionou seus relacionamentos passados a ele, mas não compartilhou todos os detalhes. Eu disse que ela precisa contar a ele como foi abusiva comigo para que ele saiba com quem está se casando. Neste ponto, ela inventou uma desculpa e fugiu da conversa. Eu senti que o novo parceiro deveria saber no que está se metendo. Ela ainda está acima do peso e não fez nenhum esforço para mudar ou se melhorar, e provavelmente tem as mesmas inseguranças, e eu imaginei como esse homem terá um casamento terrível. Então, depois da festa, usei a conta de um amigo para encontrar o noivo dela e enviei a ele uma mensagem detalhando as coisas que ela fez quando estávamos namorando no ensino médio. Ele respondeu algo como pedindo para eu parar de incomodá-los. Já se passou cerca de 1 semana desde que fiz isso, e agora estou sendo bombardeado com mensagens de amigos do ensino médio me chamando de estranho e idiota. Não entendo como as pessoas podem apoiá-la quando ela foi quem agiu de forma abusiva. E é responsabilidade dela contar ao noivo sobre isso. Eu estava fazendo o que achei que era a coisa certa. Pensei que talvez estivessem reagindo assim porque não tem história completa e o contexto sobre nosso relacionamento. Então eu queria postar aqui. Eu estou errado? Ou estou ajudando esse pobre homem? Como ela foi abusiva? Por exemplo, ambos éramos fãs de anime, e no meu aniversário ela me comprou um pôster do meu personagem de anime favorito na época. Em seguida, ela perguntou se eu achava ela mais bonita do que a Azuna. E quando eu não disse o que ela queria ouvir, ela começou a chorar. Este é apenas um exemplo, mas era constantemente coisas assim, pedindo garantias sobre sua aparência e seu peso e fazendo birra se eu fosse honesto com ela. Ah, droga. Acho que você é o problema real aqui. Tente nos dar mais exemplos. Eu não acho que tenha sido eu, ela tinha reações muito intensas. Por exemplo, nossas primeiras vezes juntos. Inicialmente, eu não queria fazer, mas ela me perguntou se era porque ela estava acima do peso que eu não queria fazer e ficou chateada e chorou porque a rejeitei. Depois, me senti pressionado a fazer com ela. Ou teve outra vez quando ela veio conhecer meus pais. Ela era vegetariana e meus pais não gostavam de vegetarianos, então ela comeu uma sopa que eles fizeram e depois descobriu que tinha frango, e ela gritou comigo e meus pais e saiu de casa. Foram emoções muito extremas. Outra vez, estávamos jogando um videogame juntos, e ela não conseguia passar de um nível, e quando a chamei de estúpida de brincadeira, ela ficou chateada, jogou meu controle no sofá e saiu. Então, você pressiona alguém com quem namorou anos atrás. Ela ouve você antes de interromper a conversa porque não está indo a lugar nenhum. Depois, você assedia o noivo dela e tenta arruinar a vida dela. Com inveja e ressentimento, não? Você insulta repetidamente o peso dela. Lendo seu post, não vejo evidências de quem foi abusivo. Só quero esclarecer que não tenho nenhum problema com ela estar acima do peso, acho ela muito fofa e bonita. Eu só disse isso porque, quando ela terminou comigo, ela disse que queria trabalhar em suas inseguranças, uma grande parte era o peso dela. Ela até disse que talvez não fosse o momento certo para namorarmos por causa de como ela se sente consigo mesma ao terminar comigo. Então, estou surpreso que ela ainda esteja com o mesmo peso agora e vai se casar com alguém.
Não vejo como ela o tratará de maneira diferente. Então, essa foi a razão pela qual mencionei o peso, não porque tenho problemas com isso. Supere isso, você acabou de provar para o mundo que está obcecado por ela. É possível que ela tenha mudado desde o ensino médio? Isso não é da sua conta? Você a conheceu naquela época. O noivo a conhece agora. E você não sabe mais nada sobre nenhum deles. Tire seu nariz dos negócios deles. Você é o babaca. Eu concordo que ela pode ter mudado. Eu a acompanhei por meio de amigos comuns e estava seguindo sua vida. Eu não sabia que ela estava noiva. Isso foi um grande choque para mim. Eu sinto que a conheço melhor do que o noivo, já que a conheço desde os 8 anos, e mesmo que não tenhamos falado desde o ensino médio, eu recebi atualizações sobre ela por meio de amigos em comum. Eu pensei que talvez se tentássemos novamente juntos como adultos, poderíamos ter um relacionamento melhor desta vez, e se ela se desculpasse por ter sido abusiva e prometesse que seria melhor desta vez, eu estava disposto a dar a ela outra chance. Mas não vejo nenhuma evidência de que ela tenha mudado, então eu não estava certo. Edição, ok. Eu esperava que minha perspectiva fosse divisiva, mas não percebi que as pessoas achavam que era tão ruim. Lendo todos os seus comentários, estou começando a questionar a mim mesmo. Primeiro de tudo, não tenho problema com o peso dela, acho ela fofa. Pode ser verdade que estou obcecado por ela, ela foi minha primeira e única namorada de longo prazo. E não, eu não sou fã de Andrew Tate, apenas vi alguns vídeos dele e achei interessantes, não sei muito sobre ele. Eu acho que merecia mais do que um pedido de desculpas dela, e sempre achei que acabaríamos juntos depois que ela trabalhasse em si mesma. Eu me sinto muito frustrado com o rumo que as coisas tomaram. Sou contra a terapia, então não farei isso. Posso entrar em contato com ela novamente para ver se ela vai conversar comigo, talvez isso traga mais encerramento. Mesmo que tenha sido principalmente negativo, eu ainda aprecio os comentários. Atualização. Acabei de terminar de falar com ela. Após a onda inicial de comentários aqui, decidi entrar em contato com ela. Peguei suas informações com um amigo e mandei mensagem para ela, e ela concordou em falar comigo. Eu pedi desculpas por ter entrado em contato com o noivo dela, e ela disse que aceita minhas desculpas. Ela disse que sente muito pelo que aconteceu em nosso relacionamento. Ela disse que fez terapia e agora tem mais confiança. Ela me disse que foi honesta com o noivo sobre sua vida e seu passado, e ele a apoia. No geral, ela parece estar em um lugar melhor. E parece que eu realmente não tenho chance com ela no momento. Terminamos a conversa de maneira bastante amigável. Eu me sinto bem com a situação agora. Ler todos os comentários foi realmente difícil, mas não tenho muito controle sobre como as pessoas interpretam as coisas, então, obrigado, eu acho, de qualquer forma, pelos comentários. Então ele fez esse show todo porque estava com saudades. Que hilário. Fui ignorada pela primeira vez na vida, 2 vezes seguidas, e estou sofrendo muito mentalmente após esta última. Eu sei que isso é discutido com frequência, mas sou totalmente nova nesse lance de ser ignorada. Aconteceu há alguns meses. Conversei com um idiota por um mês via mensagem, ele dirigiu 1 hora para me ver no meu aniversário e, depois do sexo, eu sei, minha culpa por fazer isso no primeiro encontro pessoal, ele me ignorou. Fiquei chocada, mas superei bastante rápido. Tirei algumas semanas das redes de encontros online, e quando voltei, conheci o último fantasma. Nós nos conectamos imediatamente, mandamos mensagens o dia todo, todos os dias, desde o acordar até o dormir. Saímos algumas vezes, tudo correu incrivelmente bem, com ele mandando mensagens assim que saía, com toneladas de "Nossa, você é tão linda, já estou com saudades", esse tipo de mensagem. Então, tivemos relações sexuais e por dentro, eu estava aterrorizada que ele me ignorasse como o último cara, mas para minha alegria, ele novamente estava mandando mensagens minutos depois de sair sobre como foi ótimo, etc. Continuamos as conversas o dia todo e nos vimos novamente 1 semana após nosso primeiro encontro íntimo. A visita foi incrível. Terminou com uma despedida de 5 minutos na porta, com conversas sobre o quanto gostamos um do outro entre beijos. Quando ele foi embora, eu ainda não sabia, mas meu maior medo estava prestes a se tornar realidade, ele estava prestes a se tornar um fantasma. Ele é militar, eu sei, a maioria de vocês vai gritar para a tela e me dizer que a tropa faz isso o tempo todo, eu moro perto de uma base militar, ouço histórias sobre todos os soldados ruins o tempo todo. Enfim, no dia anterior, ele estava de plantão por 24 horas, então essa última visita foi algumas horas do seu dia de folga que se seguiu.
Eu não recebi a mensagem quando ele saiu como antes, mas imaginei que fosse devido ao cansaço extremo dele após 24 horas de serviço e deixei para ele poder dormir um pouco. Ele saiu naquele dia às 11h30. Por volta das 15h30, enviei uma mensagem rápida desejando que ele estivesse dormindo bem e segui meu dia. Quase às 17h, abri minhas mensagens e vi que ele leu a mensagem por volta das 15h45. Isso foi estranho, ele nunca tinha me deixado no vácuo antes, mas novamente, pensei que talvez ele tivesse acordado para ir ao banheiro, lido e voltado a dormir. Sem problemas, enviei outra que dizia, tudo bem com você, e segui meu dia novamente. Saí do trabalho às 19h, e nesse momento, minha ansiedade começou a aumentar no peito. Ele não tinha lido minha última mensagem, e enviei a ele uma dizendo, acabei de sair do trabalho. Verifiquei a cada hora para ver se ele lia, e isso aumentou rapidamente à medida que minha ansiedade aumentava, levando a uma noite bastante difícil de pensamentos excessivos e um pânico completo. Em minha necessidade desesperada de obter uma resposta, enviei, boa noite, às 21h. Consegui dormir um pouco e acordei às 7h30 e me disse que com certeza teria minha mensagem diária, bom dia, que ele enviaria antes do treinamento às 5h30 todos os dias desde que nos conhecemos. Eu menti para mim mesma, porque, quando olhei para o telefone, não havia nada e nada tinha sido lido. Enviei uma mensagem, estou preocupada com você e forcei-me a enfrentar o dia, lutando contra meus próprios pensamentos, pois acho que, lá no fundo, sabia que estava acontecendo, mas continuava tentando me tranquilizar de que não era. 30 minutos no trabalho, agora 11h, e recebo uma adorável reunião de, estamos demitindo devido à redução, orçamentos, blá, 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 e precisamos te dispensar. Então, fecho meu computador em choque, pego meu telefone, esperando desesperadamente que houvesse alguma indicação de que ele estava me reconhecendo, porque naquele momento eu realmente precisava do conforto que eu obtinha quando falávamos. Recebi minha indicação, era na forma da minha última mensagem enviada do meu iPhone para o dele, que não dizia entregue. Se você não sabe o que isso significa que você está bloqueada. Eu tive um ex-antigo que me bloqueava aleatoriamente para trair, então eu sabia muito bem o que isso significava. Desabei. Eu acabei de perder meu emprego e ele ao mesmo tempo. Durante o dia, enviei mais algumas mensagens, rezando para que a palavra entregue aparecesse, mas nunca apareceu. O Google estava indeciso sobre se realmente significa que você está bloqueado quando não aparece entregue, então, é claro, isso me deu falsas esperanças. Já se passaram alguns dias, parei de tentar contato no dia em que perdi meu emprego, que foi na última quarta-feira, nosso último encontro foi na terça-feira. Nenhuma resposta dele até agora. Passei os últimos dias chorando, eu diria que cerca de 70% por causa dele e 30% pela questão do trabalho, ocasionalmente, pedindo a opinião de vários amigos, etc. Em um dos meus momentos menos nobres, aparentemente, achei que ter a última palavra encerraria todo esse evento de maneira agradável, e eu poderia me livrar disso e seguir em frente. Então, essa ideia horrível me levou a enviar a ele uma mensagem através do meu número do TextNow que foi assim. Oi, sou eu, este é o meu segundo número. Peço desculpas por todas as mensagens que enviei outro dia, fui ignorada recentemente, quando não ouvi nada de você após o sexo e nossos encontros, entrei em pânico. Em seguida, enquanto me preocupava com você, perdi meu emprego, o que me fez querer ouvir de você para ter conforto. Então, novamente, peço desculpas, isso é realmente fora do meu caráter e me sinto terrível. Agora, com isso sendo dito, fui muito clara sobre o quanto gosto de você e, se você sentisse diferente, por que não me disse simplesmente? Eu não merecia ser ignorada, com certeza não merecia desperdiçar minhas lágrimas chorando por isso ou tempo pensando no que diabos aconteceu para você me ignorar. Mas aqui estamos, você agora é um fantasma do meu passado e eu apenas mais uma marca na sua cama. Você sabe, machucar pessoas boas apenas para evitar uma conversa não é uma boa aparência. Faça melhor. Tenha um bom dia. Tenho 99% de certeza de que ele recebeu, foi de um número que ele não tinha, então não havia como estar bloqueado. Ele leu, quem diabo sabe? Ele respondeu? Claro que não. Isso seria muito maduro para a bunda covarde dele fazer. Superei? De jeito nenhum, nem perto. O que diabos há de errado comigo? Tive que excluir todas as nossas mensagens e fotos do meu telefone porque se eu visse qualquer uma delas, choraria. Tenho essa sensação de vazio e dor no fundo de mim que simplesmente não vai embora porque estou muito triste. Consegui a última palavra que, por alguma razão, achei que teria que ter para me ajudar a seguir em frente, mas é claro que não ajudou. Como diabos supero isso? Por que diabos não consigo superar?
Esse covarde teve me fazendo questionar o que há de errado comigo, o que fiz de errado, destruindo minha autoestima. Ele me ignorando diz muito mais sobre quem ele é como pessoa do que sobre mim. Eu sei disso, mas por que diabos não consigo superá-lo? Então, essa é a minha história, desculpe por ser tão longa. Meus colegas do Reddit sempre estiveram ao meu lado e me ajudaram em momentos difíceis antes, então aqui estou novamente à mercê de todos vocês, pronta para enfrentar qualquer julgamento na esperança de que vocês possam me ajudar com isso. Ou me ensinar, espero que gentilmente, estou frágil agora, o que fiz de errado para aprender com isso. Atualização. Então, se passaram algumas semanas desde o sumiço, obviamente segui em frente. Percebi que estava mais chateada pelo fato de ter acontecido comigo do que com ele. Quanto mais eu e meus amigos discutíamos, percebi que estava com raiva do ato de ser ignorada por alguém de quem gosto, mais do que sentir falta dele. No dia em que postei, isso tinha acabado de acontecer, então sei que muitos de vocês comentaram sobre como eu poderia estar tão chateada com ele conhecendo-o por um mês. Inferno, eu pensava o mesmo, mas não, eu o superei em 1 ou 2 dias. De qualquer forma, vamos ao motivo da atualização. Ontem recebo uma mensagem que diz "Oi" de um número com o código de área dele. Ele tem um código de área diferente do meu e excluí o número dele, então não era mais um contato no meu telefone. Acho que é ele. Ah, garoto, com certeza não era ele. Era a maldita esposa dele. Ele é casado. Ela ficou furiosa comigo no início, até perceber que eu não tinha ideia de que ele era casado. Ele me disse que eles não estavam juntos, coparentavam e ela até estava em um relacionamento com uma mulher agora. Ela me fez muitas perguntas, respondi todas honestamente. Ela pediu mensagens, então enviei a ela toda a nossa conversa, desde o primeiro dia até o sumiço. Não sem avisar que ela realmente não queria ler, que não era apenas traição física, mas também emocional e às vezes bastante picante. Ela agradeceu, mas ainda queria ler, então enviei. Ela também me disse que no dia em que ele veio, no mesmo dia em que ele me ignorou, ela o pegou antes de ele vir para minha casa. Este mentiroso desgraçado veio aqui depois de ser pego traindo e teve relações sexuais comigo e me alimentou com besteiras amorosas sabendo muito bem que estava sendo pego pela esposa. Então, a pergunta sobre por que fui ignorada foi respondida. No final, ela agradeceu pela prova, pelo meu tempo e pela minha honestidade e disse que ela cuidaria a partir dali, e foi isso. Estou muito furiosa. Eu nunca, jamais seria a outra mulher, e ele me forçou a ser. Estou enojada. Eu sei que tudo isso é culpa dele, mas ainda me sinto terrivelmente mal, eles têm filhos. Espero que ela permaneça forte e não apenas se divorcie dele, mas o denuncie ao chefe militar dele. Além disso, tudo na minha vida parece estar desabando ao meu redor, sem sorte em conseguir um novo emprego, o carro quebrou, todas as minhas informações foram violadas. Eu fui hackeada em contas de bancos, e-mails, você escolhe, então tenho coisas muito mais pesadas para resolver agora, isso foi apenas a cereja do bolo. Espero que eu consiga superar isso. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Sou um idiota por sugerir cancelar o casamento porque ela acha que o acordo pré-nupcial é injusto? Minha namorada, 26, e eu, 24, acabamos de descobrir que ela está grávida. Ela está decidida a não querer ter um filho fora do casamento, então temos discutido sobre nos casar. Estamos juntos há 3 anos e meio. Antes de descobrirmos sobre o bebê, tínhamos falado sobre casamento apenas um pouco. Eu sei que ela quer muito se casar, mas estou meio do outro lado da cerca. Não sou totalmente contra, mas definitivamente não estou ansioso e desesperado para me casar por várias razões. Em primeiro lugar, meu irmão foi recentemente corroído pela ex-mulher dele, ele paga a ela uns 10 mil por mês, além de perder algumas propriedades, e toda essa situação me aterroriza, e nunca vi realmente o que um casamento proporciona que torne esse risco valioso. Para mim, é basicamente a mesma coisa que estamos agora, mas dando permissão ao Estado para estar em nosso relacionamento. No entanto, agora que ela está grávida, tenho sido mais aberto a isso, apenas porque sei o quanto isso significa para ela. Então, começamos esse processo e estou percebendo aos poucos que posso ter me comprometido mais do que gostaria.
Embora eu e minha namorada nos amemos muito e sejamos compatíveis em praticamente todos os aspectos, nossas ideias sobre casamento, etc., parecem ser um pouco diferentes. Para começar, para o casamento, eu estava pensando em cada um escolher algumas de nossas pessoas mais próximas, talvez 10 ou algo assim, não sei, o número pode ser um pouco flexível. Nos casarmos em uma ilha ou praia, ficarmos por 1 ou 2 semanas, ou algo legal assim, para nos divertirmos e aproveitarmos. Basicamente, ela quer o oposto completo, um casamento massivo em um local grande. Agora, eu não vejo nada de errado com esse tipo de casamento, só parece um desperdício colossal de recursos convidar todas as pessoas que conhecemos quando poderíamos nos divertir por 1 ou 2 semanas e depois nos casar na praia com nossas pessoas mais próximas. Não necessariamente precisa ser na praia, sou flexível, mas acho que você entende a ideia que estou tentando passar versus a ideia que ela está pensando são completamente 2 pensamentos diferentes. Basicamente, ela quer convidar cada pessoa que ela conhece, tipo, olhei a lista dela e ela tem amigos que não vê há anos, primos distantes, literalmente todo mundo. Para mim, se eu for gastar uma fortuna, deveríamos fazer isso para nós mesmos, não para pessoas que mal conhecemos. Estamos falando sobre compromissos e fazendo progressos lentos nesse sentido, mas estávamos chegando lá. Ela sabia antes de nos casarmos que eu exigiria um acordo pré-nupcial. Ganho cerca de 4 vezes o salário dela, possuo propriedades e planejo adquirir mais. Contratei meu advogado para elaborar um acordo pré-nupcial e ela tem seu próprio advogado revisando. Aqui é onde chegamos a um impasse. O advogado dela achou que o acordo pré-nupcial era injusto e estamos discutindo as alterações. Fiz algumas concessões, mas estou meio que em um ponto em que não quero fazer mais. Embora eu admita, o acordo pré-nupcial seja definitivamente a prova de balas, acho justo considerando a situação. Estou assumindo todos os riscos. Por que eu continuaria a ceder em coisas que eu e meu advogado acreditamos serem justas? Então, recentemente, tivemos uma discussão leve sobre coisas do casamento em geral relacionadas ao pré-nupcial e casamento, e eu disse algo como talvez devêssemos apenas manter as coisas como estão? Claro, ela pirou. Já acalmamos desde então, e ela diz que ainda quer fazer isso acontecer, mas que eu preciso estar mais aberto a compromissos. Sinto que, dada a situação, já cedi mais do que deveria. Falei com meu irmão sobre isso e ele me disse que cedi mais do que o suficiente e que devo manter firme, e na pior das hipóteses, permaneceremos namorados, o que, realisticamente, provavelmente é melhor de qualquer maneira. Minha irmã discorda e diz que estou sendo um idiota por não colaborar mais com ela. Do meu ponto de vista, por que arriscaria tudo o que conquistei quando nem mesmo estou conseguindo o casamento que quero nem a proteção financeira que quero? Só para poder dizer que estou casado? Há muito poucos benefícios tangíveis que eu receberia em relação ao risco. Então, sou um idiota? Edição. Ok, sinto que a fiz parecer ruim no post original. O preço do casamento não é o problema. O custo do casamento que eu quero versus o que ela quer é praticamente o mesmo valor. São apenas as coisas que queremos usar esse valor. Não acho que ela esteja agindo maliciosamente contra mim, e a vejo como a pessoa com quem quero passar o resto da minha vida. Estávamos planejando morar juntos de qualquer maneira. No entanto, como mencionei, o pré-nupcial é a prova de balas. Não vou entrar nos detalhes do pré-nupcial por razões óbvias, mas direi que provavelmente favorece a mim. A linguagem que ela quer no pré-nupcial deixa mais interpretação para o juiz, não é nada louco e, pelo que entendi, é comum em pré-nupciais, versus a linguagem que quero é muito precisa com coisas que eu delineei especificamente, independentemente das circunstâncias. Ela não seria prejudicada ou algo assim e provavelmente estaria financeiramente melhor do que está agora, já está indo bem para si mesma, mas o pré-nupcial é tão forte quanto pode ser e ainda ser confiável para aplicação. E mais uma coisa que quero deixar claro. Não é que eu não queira me casar. A ideia de casamento e ser casado com alguém que você ama é legal. Não sou contra, como posso ter feito parecer. Se alguma coisa, posso ser o paranoico, meus pais são divorciados, ambos os meus irmãos se divorciaram, meus primos, etc. Eu só sei como nos sentimos agora um em relação ao outro pode não ser o caso para sempre, triste como isso possa ser. No caso de algo acontecer, não quero abrir mão de uma grande parte dos meus ativos. Eu sempre apoiaria a criança e garantiria que ela e ele tivessem o necessário. É meu filho. Isso não é um problema no relacionamento. Se não nos casarmos, continuaremos juntos e criaremos o filho. Não é totalmente inesperado. Eu estava me retirando, mas aconteceu. Ambos reconhecemos o risco de engravidar e concordamos com a possibilidade. Eu nunca prometi casamento se fosse o caso.
Na verdade, no primeiro ano de namoro, eu disse a ela que não planejava me casar, quando não estávamos tão sérios. Digo tudo isso para dizer que isso não é algo que eu estava esperando e ela nunca tinha feito tanto alarde sobre se casar antes agora. Outra coisa que notei é que muitos comentários estão assumindo que ela estaria grávida no casamento. Esperaríamos até depois do nascimento. Quando eu disse que ela não quer ter um bebê fora do casamento, não quis dizer isso literalmente. Se nos casássemos alguns meses ou um ano depois, não seria um grande problema para ela. Meu erro. Estamos em processo de mudança para morar juntos e vamos criar o bebê juntos, independentemente do resultado desta disputa. Eu sei que é aqui que um monte de pessoas do Reddit vai me chamar de ingênuo, mas essa possibilidade já foi discutida. Não temos intenção de criar o bebê em um lar duplo, e se fizéssemos isso, eu não teria problema em pagar pensão alimentícia. Mais detalhes sobre o pré-nupcial. Sim, é a prova de balas, mas não é injusto. Para responder algumas das perguntas que as pessoas estão fazendo, sim, garante que ela terá um lugar para morar se nos divorciarmos, e ela terá pensão alimentícia garantida por um certo período também. OP respondeu algumas questões de uma comentarista. Eu dei mais uma olhada neste tópico e vi todos os seus comentários. Por mais que eu adoraria responder a cada um, infelizmente, não tenho tempo, mas responderei algumas de suas perguntas que lembro de ter visto nos comentários. Posso ver que você não entende muito bem finanças ou como documentos legais funcionam, então tentarei simplificar tudo de maneira simples para você compreender. Sim, um divórcio é muito mais caro do que a pensão alimentícia. Você continua pedindo fontes, mas muitas dessas coisas deveriam ser senso comum, especialmente para alguém com tanta experiência de vida quanto você, especialmente considerando que você é uma mãe solteira divorciada. Eu pensaria que você teria alguma experiência pessoal. De qualquer forma, vou quebrar isso com números simples para facilitar a compreensão. Vamos dizer que ela receberia $2.000 por mês em pensão alimentícia. A média na Califórnia é de $430 e geralmente chega a $800, segundo o Google. Mas eu quis tornar esse exemplo divertido para você e não deixar espaço para torcer a situação. 2.000, pensão mensal, vezes 12 meses em um ano, igual a 24.000. 24.000 vezes 18 anos de pensão, igual a 432.000. Agora, em um divórcio, coisas como propriedades estão em jogo. Então, vamos dizer que ela receba uma propriedade extremamente realista, ela definitivamente receberia mais, mas novamente, estou tentando ajudá-la a entender, então mantendo o mais simples possível para você não se confundir, avaliada em 500.000. Novamente, na faixa mais baixa. A maioria das propriedades na Califórnia custa muito mais. Vamos dizer que você não encontrará uma casa decente por 500.000 na Califórnia. Agora, se você ainda não entendeu, vou explicar. Apenas perder uma propriedade valiosa é mais uma perda financeira do que a pensão alimentícia jamais seria, e na maioria dos casos, você não está perdendo apenas uma propriedade se tiver várias. Isso sem mencionar que a pensão alimentícia é distribuída ao longo de anos, enquanto você pode perder centenas de milhares em valor em um único dia. As perdas não são de forma alguma comparáveis. Estou genuinamente curioso sobre as acrobacias mentais que você poderia estar fazendo para acreditar nisso ou se é simplesmente porque você não entende finanças básicas. De qualquer forma, espero que minha explicação tenha conseguido educá-la um pouco. Você não precisa se casar para ter um bebê. O fato de você continuar implicando que é moralmente errado quando a maioria dos bebês nasce fora do casamento mostra sua ignorância sobre a realidade. Como você deve saber, os pré-nupciais considerados injustos muitas vezes são descartados. Meu advogado literalmente me disse que qualquer pré-nupcial que elaborássemos sem pensão alimentícia provavelmente seria descartado. Como é isso como fonte? Acho que somos compatíveis como companheiros de quarto porque, embora ela não mora comigo, ela provavelmente fica na minha casa 4-5 noites por semana, se não mais algumas semanas. Metade de suas roupas está aqui, a maioria da comida que ela faz é aqui. O ponto é que nós morarmos juntos não é algo estranho para nós, como você gosta de fazer parecer. Sim, o veredicto é totalmente unânime. É por isso que você tem mais de 30 comentários separados cheios de parágrafos longos discutindo com todos nos comentários porque é tão unânime. Com base no fato de você ter uns 30 comentários separados cheios de parágrafos longos discutindo com todos sobre uma situação na qual você não tem participação, claramente você tem alguma amargura porque a situação ressoa com você, e por isso sinto muito. Espero que você possa encontrar uma maneira de se curar e superar seu trauma. Boa sorte! A atualização. Então, minha última postagem acabou recebendo muito mais atenção do que eu antecipava, e muitos de vocês me mandaram mensagens com conselhos e pedindo uma atualização. Obrigado a todos que deram conselhos.
Algumas histórias e conselhos de vocês foram o que me ajudou a manter firme na decisão. Eu tentei responder a alguns de vocês, mas peço desculpas se não consegui chegar até todos. Primeiro, vou responder algumas das perguntas comuns que vi ao longo do tópico. Percebi que, se eu não especificar algo, todos vão preencher as lacunas por conta própria, o que eu acho que não posso ficar bravo. Sim, ambos sabemos o que é controle de natalidade e como usá-lo. Nos primeiros 2 anos do nosso relacionamento, ela estava tomando pílulas, mas me disse que queria parar porque estava mexendo com seus hormônios. Ela disse que eu poderia usar preservativos se quisesse, mas isso não durou muito. Ambos sabíamos e aceitamos que isso poderia acontecer. Sim, eu disse que ela não mora comigo, mas deveria ter fornecido mais contexto. Sim, ela tecnicamente não mora comigo, mas ela fica principalmente na minha casa. Ela tem seu próprio apartamento, mas dorme na minha casa no mínimo 4-5 noites por semana. Às vezes até mais. A maioria das roupas dela está aqui, a comida que ela faz está aqui, etc. Acho que você entende. Para todos que continuam falando sobre a boca, ela teve essa opção o tempo todo. Eu deixei isso claro para ela o tempo todo. Ela está escolhendo isso. Moramos na Califórnia, então não é como se fosse legal ou algo assim. Quando ela pediu minha opinião, eu disse a ela que preferia que ela mantivesse, mas se ela quisesse eu arrumaria para ela e apoiaria sua decisão, independentemente. Ela escolheu manter. Acho que essas eram as principais perguntas das pessoas, então vamos para a atualização. Acabamos tendo uma discussão sobre toda a questão do casamento, onde ambos conseguimos expor nossas opiniões e preocupações. Apenas eu e ela, sem advogados, nada disso. Foi realmente útil porque permitiu que ambos expressássemos nossas preocupações. Acabamos concordando que toda a situação de casamento e pacto pré-nupcial estava muito estressante agora, enquanto lidávamos com tantas coisas. Gravidez, mudança, etc. Então, concordamos que, por enquanto, nos concentraríamos no bebê e adiaríamos a conversa sobre casamento por enquanto. Concordamos que eu estaria aberto a discutir isso novamente daqui a alguns anos, depois que tudo se acalmar e ela ficou satisfeita com isso. Isso foi na semana passada e, há alguns dias, terminamos de mudar o restante das coisas dela para minha casa. O contrato dela termina no final deste mês e tudo o que resta no apartamento são alguns móveis que ela pretende dar à família. E já que está em minha última postagem sobre essa situação, vou esclarecer por que eu não quis ceder mais no pacto pré-nupcial. A linguagem que meu advogado e eu escolhemos foi muito definitiva sobre o que aconteceria em caso de divórcio. Por outro lado, o dela não era. Novamente, ainda não entrarei em detalhes, mas direi o que meu advogado me disse. Basicamente, ele disse que se eu cedesse a linguagem ainda mais, ele não poderia mais me garantir o que eu perderia. Ele disse que, nesse ponto, eu basicamente estaria à mercê da interpretação do juiz, significando que qualquer coisa poderia acontecer, especialmente considerando o fato de morarmos na Califórnia. Para mim, isso derrotaria todo o propósito do pacto pré-nupcial, razão pela qual eu não estava disposto a ceder nisso. Eu realmente estava disposto a ceder nos planos do casamento, mas eu simplesmente não conseguia imaginar deixar um sistema judiciário que historicamente é bastante injusto com os homens ter a palavra final sobre meus ativos. Eu assegurei à minha namorada que, no caso de nos separarmos, eu garantiria que ela ainda fosse cuidada, o que a tranquilizou em relação à situação. Não acho que meu problema fosse necessariamente o comprometimento com ela. Foi mais o fato de que outra pessoa teria a palavra final sobre tudo no cenário em que as coisas dessem errado, em vez de eu ter a palavra final, o que, como muitos de vocês apontaram, significa que eu simplesmente não estou pronto para o casamento. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.